estamos de volta com mais um bloco da sua revista eletrônica, o Amazônia Agora. E você que ainda não participou, não perca tempo. Mande mensagem de texto para o 092 Código de Manaus 91389968, porque a sua participação vai estar concorrendo ao ingresso para o Seven Music, que nós vamos estar sorteando aqui, tá bom? Não esqueça de mandar o seu nome, também o bairro, onde você está falando, de onde você está falando, né? Onde você mora, ou a cidade também, tá? E outra informação que você pode nos assistir ao vivo pelo Facebook, no link ao vivo. É só conectar lá, facebook.com/Amazônia Agora, que você pode nos assistir em tempo real, tá bom? Se você não tiver a oportunidade de nos assistir pela TV, essa é uma ótima dica para você. Se você quiser rever as matérias que nós vamos exibir hoje, ou então se você quiser rever outras matérias que nós já passamos aqui no Amazônia Agora, você pode acessar no nosso acervo de vídeos, o amazonsite.com.br, porque lá nós temos o maior acervo de vídeos da região amazônica. Uma outra opção também é o YouTube, youtube.com/canal Amazonsat. Lá você confere todas as matérias e o programa também na íntegra, tá bom? Não perca tempo, acesse o nosso acervo de vídeos e fique por dentro de todas as matérias. Se você perdeu alguma, você pode conferir lá. E agora a gente vai contar uma história bem diferente, porque os cartões postais, eles contam muito sobre a história de uma cidade. E aqui em Manaus, um historiador faz coleção desses cartões postais da nossa querida cidade. Confira! Em meados do século XIX, poucas pessoas tinham acesso às fotografias, sejam elas em livros, revistas, jornais, televisão ou fotografadas pela própria pessoa. Naquela época, o correio era demorado e muito caro e eram utilizados navios, trens e cavalos como meios de transporte. Em decorrência desses altos custos das correspondências, fez com que o austríaco Emanuel Hermann sugerisse ao correio a criação de um meio de comunicação mais fácil, rápido e barato, ideal para mensagens curtas. O cartão postal é uma simplificação da carta. Trata-se de um pequeno retângulo de papel fino, não possui envelope, tem uma das faces destinada ao endereço do destinatário, postagem do selo, mensagem do remetente e na outra uma imagem. O cartão postal possui imagens e textos que começam a fazer parte da construção da memória de vida das pessoas, com uma leitura que permite analisar interesses que as palavras não dizem ou até mesmo registros históricos, fazendo com que o leitor possa viajar no tempo. O historiador Sr. Abraim Base, nascido em Manaus, é um colecionador de cartões postais da capital amazonense. E ele nos contará um pouco da sua história como grande colecionador de cartões postais. Bom, eu já na minha pré-adolescência, eu me interessava pela história, por isso me tornei historiador. E com o tempo eu comecei a construir na minha memória que eu deveria ter alguma coisa. Aquilo que não servia para os outros era importante para mim. Eu guardo coisas que pouca gente guardaria. Com o tempo, eu fui vendo que eu tinha um acervo maravilhoso. Hoje, a minha coleção de cartões postais, a minha coleção de fotos raras, elas me dão uma satisfação muito grande, a ponto de, quando eu não tenho nada para fazer, eu vou visualizar cartão por cartão e começo a entender e compreender a minha cidade como fora no passado. De acordo com o Sr. Abraim, o historiador tem a grande função de preservar a história que está em sua volta. E o museu tem a metamorfose de transportar para o presente. Ele conta com satisfação a criação de 6 museus e uma biblioteca na cidade. Eu fiz 6 museus. Um dos museus que me dá muita alegria é o Museu com a História da Medicina, porque é o único espaço em Manaus com a história da medicina. Você imagina a pedra fundamental de 1874 com moedas de ouro, prata e bronze. A pia batismal que batizou a primeira criança em 1873 em porcelana inglesa. Então, são esses segmentos que vai fazendo você se apaixonar pelo que faz e vivenciar aquilo diariamente como se fora uma satisfação muito grande. Quer dizer, entender o patrimônio histórico é, antes de mais nada, entender, por exemplo, que a cidade está calçada com pedra de Ilhéus, que a cidade tem seu meio-fio em pedra de Ilhéus, que aquilo precisa ser preservado.
que existem escolas que já existem há mais de 200 anos e que precisam ser preservados, até porque ali formou grandes gerações. Por exemplo, eu posso te dar o Grupo Escolar Barão do Rio Branco, do qual eu estudei, que formou Jefferson Pérez, um dos maiores políticos que o Amazonas teve. Então eu acho que a história é isso, é um pouco de tudo aquilo que eu não pude vivenciar porque não vivi aquele período, mas que eu posso recuperar e fazer com que os mais jovens compreendam e entendam por que aquilo deve ser preservado. Muitas de suas coleções de cartões postais retratam a história da cidade de Manaus. A Manaus da Belle Époque, de grandes casarões que ainda hoje existem pelo centro da cidade, do Largo de São Sebastião, do Palacete, do Hotel Amazonas, dentre muitos outros monumentos históricos da cidade, que este ano completa 343 anos. A cidade de Manaus, construída, idealizada por Eduardo Ribeiro, empurrou os seus pobres para a periferia e temos os primeiros bairros. Nós temos a Cachoeirinha, o Educandos, nós temos o São Raimundo de um período inclusive que só se ia de barco. Mas a cidade hoje continua empurrando seus pobres para a Zona Leste. A cidade continua hoje mais do que nunca tendo suas invasões. Então eu acho que o aniversário de Manaus deve ser feita uma reflexão principalmente em cima de tudo aquilo que foi prometido pelos políticos e não foi cumprido. De tudo aquilo que não é problema da sociedade constituída, é problema da população. Nós temos que pensar que eu não posso morar bem enquanto o meu irmão está morando numa palhoça. Quer dizer, a cidade de Manaus inchou, cresceu e não teve estrutura para receber esse crescimento. E hoje nós vivenciamos momentos de dificuldade. Se você se afastar um pouco da cidade para a periferia, você vai ver que é um caos. É um caos. Além de não termos a visibilidade de uma cidade, porque as ruas estão tomadas por camelôs, as ruas estão tomadas por taxistas, enfim, a gente precisa fazer uma reflexão em cima dessa cidade que nós estamos vendo aí. Não só festa, mas uma reflexão para o futuro. Aí você conferiu, né, quanta variedade de cartões que ele possui, né? Realmente é um apaixonado pela nossa cidade, né? É muito legal você, se tiver alguma história interessante, se você coleciona alguma coisa que represente muito bem a nossa cidade, mande para o nosso Facebook a sua sugestão, né, que a gente com certeza vai querer conferir. Mande lá para o facebook.com/Amazônia Agora, vai ser um prazer conhecer a sua coleção, tá bom? A gente vai para um breve intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre a nossa cidade, contar um pouco mais da nossa história para você. Não saia daí!